Graça e paz aos nossos irmãos, aos nossos amigos, amigas que estão conosco nessa manhã. São exatamente 8h36, mais ou menos, 8h30. Estamos iniciando aqui o nosso Café com Deus, Trilha da Graça, isso mesmo, Trilha da Graça, quando nós estaremos aqui fazendo o nosso devocional diário, com você, meu amigo, minha amiga, você, meu irmão. Vamos estar falando sobre o Evangelho da Graça, isso mesmo, o Evangelho da Graça. Mas antes disso, quero convocar você para que você possa estar entrando também em nosso Facebook, Eleonantes, ok? Temos também o Instagram, @Eleonantes, bem simplesinho, para que você possa nos acompanhar ali no Facebook, também no Instagram e no YouTube. O YouTube, nós temos um canal que tem sido assim muito bacana. Nós temos colocado várias situações, vários conteúdos para você sobre o Evangelho da Graça, a Trilha da Graça. Vamos trilhar o Evangelho da Graça. E você pode também acionar o sininho, você pode também se inscrever no canal para que nós possamos alcançar mais pessoas. Quando você aciona o sininho, deixa o seu comentário, você se inscreve no canal, você está ajudando mais e mais pessoas a ouvir esse Evangelho. O Evangelho que liberta, o Evangelho que nos trouxe a paz, que nos trouxe a alegria de nós estarmos aqui hoje dentro deste princípio religioso, dentro do reino, porque a palavra do Senhor deixa bem claro: buscai primeiro o reino e a sua justiça. Estamos buscando o reino, buscando a justiça do Senhor, e eu tenho certeza que você também vai abençoar outras pessoas, se você assim o fizer, clicando no sininho, deixando o seu like, deixando ali o seu comentário e se inscrevendo no canal, ok? Um grande abraço para você. Vamos hoje iniciar o nosso estudo, a nossa devocional, com oração em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, queremos te agradecer nesta manhã, colocar em tuas mãos, ó Pai, a vida desta pessoa que está conosco nesta live que estamos fazendo, que o Senhor possa alcançá-la, alcançar o seu coração, a sua mente. A tua palavra diz, ó Pai, se tivermos de guardar alguma coisa, que nós possamos guardar o nosso coração. Que essa pessoa guarde o seu coração, ó Pai. Que ela seja ali uma bênção onde ela estiver. Que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor esteja sobre ela. Que o Senhor alcance essa pessoa através do teu Evangelho, Senhor. Através das boas notícias. Nós oramos crendo na vitória, Pai. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que bom nós estamos juntos aqui, mais uma vez, lembrando que todos os dias, a partir de 8h30, nós estaremos aqui na live, no Café com Deus, Trilha da Graça, ok? Então, venha conosco, entre em contato com aquela pessoa que você quer, que ela ouça a palavra de Deus, para que nós possamos compartilhar. Vai compartilhando aí esse canal, vai compartilhando aqui no Facebook, ok? Vamos estar fazendo no Facebook todos os dias, mas depois a gente vai estar lançando lá no YouTube, ok? No YouTube vai ser uma bênção, porque muitas pessoas serão alcançadas também. Mas aqui no Facebook fica mais fácil, porque a gente consegue alcançar mais pessoas. Já quero agradecer a você que já está entrando, que Deus te abençoe. Quero mandar um abraço aí para o Eliezer Sena, isso mesmo, que Deus te abençoe, Eliezer. Obrigado pela sua participação. Venha conosco para o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça, eu não quero ser redundante, porque a palavra do Senhor diz que Evangelho significa, boas novas. Nós estamos aqui para pregar as boas novas do Senhor. As boas novas que Ele tem colocado para nós, aquilo que Ele tem falado conosco. E o Senhor tem nos impactado com essa palavra de uma forma assim extraordinária. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o favor
imerecido. O que é favor imerecido, né? Jesus, o nosso favor imerecido, né? Merecido é aquilo que você não deveria receber e recebeu, pela graça, pelo dom gratuito, né? Nós vemos que no episódio da criação, em Gênesis capítulo 2, versículo 9, Deus apresenta a Adão duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Se você perguntar a qualquer teólogo, ele te responderá que a árvore da vida, embora, né, tenha sido real, existem no jardim, né? Existia ali no Jardim do Éden, e era também um símbolo que apontava para Jesus. Presta bem atenção nisso aqui. Quero que você se ligue nessa história, porque nós sabemos que esse símbolo já era Jesus. O que é vida, né? Árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali estava estabelecendo o Senhor o livre-arbítrio. O livre-arbítrio por quê? Porque ali estava dando a escolha para o homem entre servi-lo ou não servi-lo, porque ele estava diante dele e ele deixou bem claro aquele livre-arbítrio. Muitas pessoas confundem o livre-arbítrio com livre escolha. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é você escolher em adorar a Deus, em acreditar em Deus ou não acreditar. Isso é livre-arbítrio. Livre escolha é você escolher entre um carro vermelho, um carro amarelo, entre a televisão Samsung, a Sony. Você vai escolher. Isso é livre escolha. Não confunda livre-arbítrio com livre escolha, tá? Deixar um exemplo bem claro para você, que minha casa eu quero pintar de amarelo, minha casa eu quero pintar de azul. Isso é livre escolha, ok, meu querido? Então, existe ali no Jardim do Éden, e era também um símbolo que apontava para Jesus. Ele mesmo afirmou ser a videira verdadeira, e nós os seus ramos. Preste atenção, lá em João capítulo 15, versículo 5, que diz assim, até abrir aqui, para a gente acompanhar. João capítulo 15, versículo 15, 5, melhor dizendo. Diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados, ok? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Glória a Deus. Então nós vemos que em João capítulo 15, versículo 5 fala sobre a videira. Nós estamos enxertados na videira, tá? Na graça de Deus. Então ele é a própria árvore da vida e a graça personificada, portanto Jesus é a árvore da vida. Então entende isso aqui hoje. Jardim do Éden, Jesus está tipologicamente representado pela árvore da vida, ok? Então, mas e a árvore do conhecimento do bem e do mal, pastor? Qual é o significado? O que ela representava? O que a árvore do bem e do mal representava naquele jardim? Essa é uma questão muito importante, mas pouco se fala sobre. Nós temos observado isso em muitos redutos religiosos, né? Essa árvore, ou pelo menos quando se fala, são feitas muitas interpretações de caráter filosófico, isso mesmo, acerca do bem e do mal. Poucos, porém, se preocupam em ver algo simples e objetivo, usando a própria Bíblia, né, como referência. A resposta é que essa árvore apontava para a lei. A lei, o que é a lei? Existe a antiga aliança e a nova aliança, né? Isso apontava para a lei, apontava para a antiga aliança. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo nos diz que
ele não teria conhecimento de que o pecado existe caso a lei não tivesse revelado isso a ele. A lei é aquela que revela a lei dos 10 mandamentos, as pedras de Moisés, aquela que desceu do Monte Sinai, né, com as pedras à mão, com aquele conteúdo que... Deixa eu retornar aqui. Aquele conteúdo que Deus tinha escrito, para quê? Para trazer revelação dos pecados daquele povo, ok? Então a lei, ela serve para revelar, para trazer à tona aquilo que de fato é pecado. Até aquele momento, antes das pedras, antes de descer do Monte Sinai, as pessoas, né, faziam e não tinham ali a revelação daquilo que elas viviam, murmuração, mentira, e tantos outros pecados. Então a lei veio para trazer revelação, ok? Preste atenção. Então, pois é a lei que desenvolve no homem a consciência do pecado, ok? Veja lá em Romanos capítulo 7, versículo 7, ó. Que diremos então? A lei é pecado? Está fazendo a pergunta. De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Romanos capítulo 7, versículo 7. Nós vemos que a lei, ela veio para trazer revelação, ok? Ela veio para trazer revelação daquilo que as pessoas viviam, como elas viviam. Então é dessa forma. Portanto, Paulo deixa claro para nós que a lei é o que desenvolve no homem a consciência do pecado. Pois foi justamente do fruto dessa árvore que Adão comeu. Olha só como é que uma coisa vai puxando a outra. Preste muita atenção. E qual foi a consequência de Adão ter escolhido justamente a árvore que apontava para a lei? Olha a consequência que trouxe para ele e para nós também aqui hoje, né? Mas graças ao nosso bom Deus e pela sua misericórdia, Jesus veio morrer por nós para nos trazer uma nova aliança. Mas eu quero explicar para você aqui de onde surgiu isso, ok? Embora nenhum de nós tenha tido qualquer participação direta do pecado de Adão, afinal, não estávamos no jardim do Éden, não estávamos. Por causa dele, todos nós pecamos, pois ele era o representante de toda a humanidade diante de Deus. Adão pecou e, consequentemente, nós pecamos também, ok? O pecado original, o pecado da escolha que eles fizeram ali no jardim do Éden e trouxe pecado para nós hoje ainda, mas graças ao nosso bom Deus, como eu disse, nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Deixe-me exemplificar como isso funciona, com um exemplo pessoal. Meu avô, por parte de pai, é italiano. Um dia, ele decidiu vir morar no Brasil, tanto eu como meu pai, meus tios, meus irmãos, meus primos e minhas primas não participaram, né, daquela decisão. Mas como pertencemos à sua família, ou seja, sendo todos descendentes dele, passamos a desfrutar das consequências daquela escolha feita por ele. E a nossa nacionalidade foi estabelecida por esse motivo. Porém, não tivemos a mínima ingerência sobre o que ele decidiu, pois nenhum de nós havia nascido ainda. Então, aquela decisão que ele tomou lá atrás trouxe-nos consequências hoje. Por isso que nós aqui estamos no Brasil hoje. Então, uma situação que aconteceu, alguém decidiu lá atrás e trouxe consequência para nós hoje. Então, quero dar um exemplo aqui físico para vocês, ok? Então, veja que a passagem de Romanos que comprova o que você acabou de ver aqui, ó. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, por Adão, né? E pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Porque todos pecaram. Pecaram por conta de Adão, ok?
Não é que o seu pecado hoje, né, você tem os seus pecados. Não. O grande problema que nós observamos é que as pessoas confundem isso. Existe o pecado original que veio sobre nós de geração em geração, através de Adão, porque ele fez uma escolha errada. Ele, em vez de escolher a árvore da vida, que ele tinha direito de comê-la, somente uma árvore que não podia tocar, nem comer, nem fazer nada, que era a árvore do conhecimento. Deus tinha deixado claro isso, mas eles foram na árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso que nós aqui estamos hoje, né, desfrutando das consequências de Adão. Aquilo que ele escolheu, as consequências vieram e trouxe morte para o mundo. O apóstolo Paulo continua o texto dizendo que, embora não houvesse uma lei formalizada e clara, com regras estabelecidas sobre o que podia ou não podia, olha só como é que é, ser feito no período que vai de Adão até Moisés. Ainda assim, o pecado matava pelo poder destrutivo que tem. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 13. Preste atenção. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Romanos capítulo 15, 5, melhor dizendo, versículo 13. Para tentar facilitar o entendimento desses dois últimos versículos, vamos prestar atenção aqui. Pense neste outro exemplo. Se não houvesse uma lei que dissesse que se ultrapassássemos, com o carro quando o sinal de trânsito estiver vermelho, seremos multados, nós poderíamos passar por quantos sinais vermelhos quiséssemos e não receberíamos uma multa sequer. Um exemplo que a gente está dando aqui para vocês. No entanto, mesmo sem ser multados, isso não impedirá que sofrêssemos ou provocássemos um acidente de consequências imprevisíveis ao avançar um sinal que nos manda parar. Adão pecou, ou seja, ele foi o infrator. Adão infringiu uma lei que Deus tinha estabelecido. Apesar de ainda não haver a lei na sua época, Deus lhe deu uma orientação e ele a ignorou. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, não toque nessa árvore. Deixou bem claro isso, que não podia, mas Adão, pela desobediência, infringiu essa lei, ok? Foi um direito que Deus estabeleceu para eles, de escolha. Imagine se você estivesse no jardim e você não tivesse escolha, livre-arbítrio. Seria muito ruim, porque você seria um robozinho do Senhor. Mas Deus deixou bem claro que queria que você tivesse liberdade, e liberdade de escolha, ok? Então Adão, nós vemos aqui que em Romanos capítulo 5, versículo 14 e 15, que diz assim, todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, que foi de Adão. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, que é Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Capítulo 5, versículo 14 e 15. Adão era um tipo daquele que haveria de vir, isso mesmo. Mas foi o próprio Jesus quem definitivamente venceu através do seu sacrifício. Aleluia. Glória a Deus pela vida do Senhor Jesus. Quem transbordou a sua graça com a sua atitude de amor em dar a sua própria vida para nos livrar de todo o pecado. Aleluia. Como vemos, nós vemos que a graça, foi e sempre será maior do que a transgressão. Muito maior. Ela sobrepõe todas as coisas. O pecado, tudo que foi lançado sobre Jesus,
tudo que foi feito, Jesus se transformou o pecado para nos trazer vitória, para nos trazer libertação. Representada pelo pecado cometido por Adão, para que você possa entender ainda melhor. Poderíamos ler o início do versículo 15 da seguinte forma, ó. Entretanto, o dom da graça e do pecado não tem a mesma força, poder ou proporção. Não tem força, o dom do pecado não tem força, porque a graça do nosso Senhor Jesus sobrepõe todas as coisas. Superou o pecado. Embora o pecado tenha um grande poder destrutivo, e isso nunca foi maquiado ou escondido pela Bíblia, a graça tem poder incomparavelmente maior para suprir as nossas necessidades e para nos capacitar a fim de que andemos em vitória. Aleluia! Isso que é tremendo, meu querido. Por isso não existe um meio de comparação entre o dom gratuito, a graça, e a ofensa, que é o pecado. A própria Bíblia não compara mais, faz contrastes. Aleluia! É por causa da graça que agora em Cristo, quando somos salvos, passamos a ter natureza do próprio Deus. É por conta da graça. Graça é o favor imerecido. É o favor que nós não merecemos, mas o Senhor nos disponibilizou esse amor, para que nós pudéssemos ser salvos pela graça e pela fé. Ok? E essa graça que está hoje sobre a igreja e que permanecerá com ela para a eternidade. Ok? Para a eternidade. Então, a morte que nos trouxe a vida. A morte que nos trouxe a vida. O pecado foi o que afastou o homem de Deus. Embora nunca tenha afastado Deus do homem. Preste atenção. Essa distância fez com que fôssemos criadas, que fossem criadas ao longo da história as religiões, que nada mais são do que tentativas por parte do homem de fazer uma reaproximação. O homem sempre quis reaproximar-se de Deus, mas na realidade nós vemos que nada mais são do que as tentativas por parte do homem, de fazer uma reaproximação. Deus, através dos esforços, regras, rituais e sacrifícios, sempre foi assim. A lei, o que representa a lei? A lei, ela foi colocada para nós, Se você cumprir essa regra aqui, você recebe essa bênção. Então sempre foi assim. Cumpriu a regra da lei, recebe a bênção. Assim era a lei. Ela tinha que fazer barganha, tinha que fazer troca. Ok? Então por isso que aqui está dizendo, mas Deus, sabendo que era impossível para o homem obter acesso à graça, Ele, por causa do pecado, providenciou uma solução. Em vez de nós precisarmos ir até Ele, olha só que diferença que faz. Ele veio até nós através de Jesus e fez isso apenas por um motivo. Só por um motivo que Ele fez isso. Ele sempre nos amou profundamente, intensamente, desmedidamente e incondicionalmente. Ele sempre nos amou. Por isso que Ele nos resgata das trevas. E nos resgata de toda essa lambança que Adão tinha feito. Ok? Então nós vemos que o Senhor Jesus, Ele é tremendo. Ele é tremendo quando nós cremos no Senhor. Recebemos a sua vida em nossa vida. Nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é aquele que nos purifica de todo o pecado. Então você que me ouve nessa manhã, todos os dias nós estaremos aqui falando daquilo que é concernente à obra de Deus. O Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é aquele que Ele disponibilizou a nós. De graça. Você só tem que receber. Você tem que ser conduzido pelo poder de Deus. E eu digo que é assim que nasce o Salvador. Gerando
gerado. Então eu tirar aqui, é muita gente ligando. Deixa eu tirar aqui. Gerando aqui e uma disponibilidade para nós hoje. Você pode receber a salvação. Você pode receber a libertação. Se você crê, a palavra do Senhor diz que se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, você pode alcançar essas pessoas através da crença. Você tem que mudar, né, as suas crenças. As suas crenças até hoje são crenças que te levam para lugares ruins. São crenças que não trazem nenhum tipo de benefício para você. Mas quando você crer corretamente, você receberá uma vida, terá uma vida correta. Ok? Então eu quero deixar mais uma palavra aqui em Lucas capítulo 2, versículo 7, que diz assim, ó, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Quem é esse? É Jesus Cristo. Ele nasceu na simplicidade para buscar você aonde você estiver. Jesus está aqui de braços abertos, aguardando você, esperando você, te amando, mesmo você não o conhecendo. Ele continua te amando. Não é o que você faz, querido, que vai afastar o Senhor de você. Não são os seus pecados, né, diários que te afastam do Senhor. Quando você abrir o seu coração, quando você se entregar de fato e receber a dádiva do Senhor, receber a salvação, que é uma dádiva, Ele vai estar de braços abertos, te aguardando. É o filho pródigo. É o filho pródigo que saiu de casa, levou todos os bens, matou o pai, entre aspas, e foi embora usufruir de todo o bem que ele tinha. Mas quando ele estava numa situação lamentável, ele lembra do pai, e lembra da casa do pai, e volta para o pai. E o pai não questiona se ele fez pecado, se ele cometeu alguma coisa, mas corre e vai ao encontro do filho, dando um beijo nele, um abraço, e dizendo que retornou para a sua casa. É isso que o Senhor quer fazer com você hoje. Ele não quer olhar para o seu pecado. Tem muitas pessoas com receio de voltar para casa, porque acham que estão realmente totalmente cheias de pecado, e o pecado dela não tem mais solução. Quero te dizer nessa manhã que o seu pecado não te afasta de Deus. Chegue próximo do Senhor, peça perdão a Ele, e Ele vai fazer algo extraordinário. Ele vai trazer vida para você, de graça. É uma dádiva. Então Ele quer entregar para você hoje, nessa manhã, o dom gratuito. Primeira coisa que você deve fazer, de repente você ainda não teve uma experiência com o Senhor, eu quero convocar você nessa manhã, para que você faça essa entrega, que você repita comigo aqui, ore comigo nessa manhã, entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Levante sua mão e fala: Senhor, eu entrego a minha vida nos teus caminhos, nas tuas mãos, e recebo como dádiva, como presente, a salvação, para que eu possa desfrutar daquilo que o Senhor ganhou, daquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, porque o Senhor derramou o seu sangue para me dar vida, e eu hoje recebo o dom gratuito da salvação em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então você que entrega agora a sua vida ao Senhor, você daqui para frente terá uma transformação pelo Espírito. Se você crê, a palavra diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna. Então, você creu, você recebeu. Por você ter recebido, você começa a profetizar, começa a falar. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Quando vier aqueles pensamentos horríveis que Satanás lança sobre nós e ainda diz que é nossos pensamentos, é mentira. Você sabe muito bem que não são pensamentos seus, são pensamentos que vêm de fora para dentro e é Satanás que está lançando. Quando vier o pensamento de angústia, de mágoa, de tristeza, de depressão, de opressão, a pessoa esteja deprimida, começa a falar, começa a profetizar no mundo espiritual. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu falo isso várias vezes durante o dia. Quando eu sinto que estou sendo oprimido pelo inferno, pelas potestades, principados, você lança ao ar e diz para Satanás de quem você é filho. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou amado pelo Pai. Eu sou favorecido pelo Pai. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você que está passando por um momento de saúde muito ruim, por enfermidade, começa a buscar em Deus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou a saúde de Deus em Cristo. Começa a profetizar, começa a falar no mundo espiritual. Começa a falar que o inimigo ouvirá e ele saberá de quem você é filho. Então hoje, você que entregou o seu coração, o seu ser, toda a sua vida aos pés do Senhor, deixa que Ele transforma. É Ele que transforma. Não é pela sua força, é pela força do Senhor. É Ele que vai transformar a sua vida. Ah, pastor, mas eu fumo, eu bebo, eu faço tanta coisa ainda. Eu quero Jesus na minha vida, mas eu entendo que isso tudo que eu faço me prejudica. Mas olha para Jesus, olha para o Senhor Jesus, olha para o sacrifício que Ele fez por você. Então nessa manhã, quero iniciar com você, hoje, o primeiro dessa semana, e amanhã nós estaremos aqui a partir das 8h30 da manhã, para que nós possamos fazer aqui o Café com Deus, Trilha da Graça, e pregar a você, colocar para você esses ensinamentos da graça, do Evangelho que salva, do Evangelho que traz libertação e fardo leve, ok? Então, um grande abraço para você nessa manhã, que Deus continue te abençoando. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para que elas possam aprender o Evangelho da graça, o nítido e o revelador Evangelho, para que as pessoas possam entender o que Jesus quer de fato. Jesus te ama e muito. Ele nunca te abandonou e continua com você eternamente. Aquele que Ele lançou, aquele que Deus deu a Ele, Ele nunca mais lançará fora. Você está agora no eterno braços do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Eliezer e todos que ouvirão essa mensagem, que Deus possa abrir o coração de vocês abundantemente. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça do Senhor é soberana sobre o seu pecado. Não é o seu pecado que vai te afastar do Pai, porque Ele já levou na cruz do Calvário. Ele levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, toda a nossa pobreza. Então receba hoje, em nome de Jesus, o Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. E amanhã, a partir das 8h30, nós estaremos aqui com Café com Deus, Trilha da Graça, em nome de Jesus.